pode sentar. Glória a Deus. O pastor está bem, né? Vai ficar bem, está repousando, amém? A pastora ficou com ele. Não é nada grave não, irmão. Só está repousando, amém? Descansando, né? Abra sua Bíblia. Eu quero, sem mais delongas, em Juízes, capítulo 7. Eu quero nessa noite, amados, o pastor me ligou hoje, acho que eram umas 10 horas, e eu estava numa correria. Eu falei para o Flávio, né? Hoje eu parei mais cedo, 2 horas, fui para casa, disse: Senhor, me dá uma palavra, E eu fui para o livro de Gideão, fui para a história de Gideão, Juízes capítulo 7. Eu quero colocar hoje, amados, no nosso coração aqui hoje, o Espírito Santo quer trazer, amém? Ele está aqui nessa noite, ele quer dar revelação da sua palavra nessa noite. Que você saia daqui com a palavra rema de Deus. O que é uma palavra rema? É uma palavra específica de Deus. E Deus vai te dar essa palavra. Eu quero falar hoje de 3 armas poderosas do crente. 3 armas que você tem. Diga, eu tenho. Eu tenho essas armas. 3 armas poderosas. Capítulo 7 de Juízes, versículo 16. Diz assim: eu quero só introduzir. Deus chama Gideão. Todo mundo conhece a história de Gideão, né? Amém? Glória a Deus. Ele estava lá malhando o lagar no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 11. Né? Ele estava lá, os midianitas, os amalequitas estavam invadindo aquela nação. E ele estava lá escondendo o trigo, né? Escondendo o trigo, trabalhando, porque os amalequitas, os midianitas vinham na produção agrícola e acabava com tudo, e ele estava lá, e o anjo do Senhor aparece para Gideão, no capítulo 7, versículo 11, está comigo aí? 7 não, 6, 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisreita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Ninguém malha trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva, não é isso? E ele estava malhando, ele não tinha um lugar, e ele aproveitou esse lugar. E o anjo chega com ele: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Aí ele vai questionar com Deus, e Deus chama ele para vencer os amalequitas e os midianitas. No capítulo 7, versículo 16, Deus dá todas as instruções para ele, como ele vai vencer aquele povo. Era um dos inimigos mais ferozes e velozes do povo de Israel. Eram inimigos ferrenhos da nação de Israel, poderosos da nação de Israel, e Deus dá 3 armas para ele. Escute só, capítulo 7, versículo 16. Cadê? Tem água, amado? Então repartiu os 300 homens, ficou só 300 homens que Deus escolheu, diante de tantos 1000 homens. Deus foi separando, tira esse, fica 300. E esses 300 estão aqui hoje. Amém? Você não foi ou não escolhido para ser vencedor, para vencer os midianitas, para vencer os inimigos? Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias. Então, foi 3 companhias, 300 dividido por 3 dá 100. E deu-lhes a cada um nas suas mãos
Eu quero dizer uma coisa, que essas armas estão nas suas mãos. Levante a sua mão assim, olha para ela. Essas armas, diga para sua mão, estão nas minhas mãos. Porque Gideão deu para cada um nas suas mãos. O que ele deu, amados? Trombetas, cântaros vazios e tochas. Repita comigo: trombetas, cântaros vazios e tochas. Vamos repetir de novo, vamos lá. Trombetas, cântaros vazios e tochas. Então diga para mim assim, diga para você: eu tenho nas minhas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas. Quem tem tocha aí, dê glória a Deus. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olhar, e chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar. Eles só fizeram o que Deus mandou, e ficaram todos parados ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Olha lá, amados. Eles se mataram. Mataram um, virou um contra o outro, e foram se matando. E isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Eles foram vencidos. Então, os homens de Israel, de Naphtali e de Azé e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas, e eles foram destruídos, eles foram derrotados naquele dia por 3 armas. Eu quero falar dessas 3 armas. Quais são? Cadê? Ah, está aqui a água. Trombetas, cântaros vazios. Você vai sair daqui com essas 3 armas. Trombetas, cântaros vazios e tochas. Trombetas, cântaros vazios e tochas. Diga para a pessoa do seu lado: você tem nas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas. Irmãos, nós estamos em guerra, amém? Nós vivemos em guerra. Desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, Jesus entrou na sua vida, amém? Você não aceitou Jesus não, Ele que te aceitou, Ele que foi te buscar, porque Jesus: eu vim para buscar e salvar o perdido. Foi Ele que buscou você, foi Ele que te atraiu, foi Ele que te fisgou, amém? Por mim mesmo eu não estaria aqui, mas Ele me atraiu com laços de amor, a Bíblia fala. Então, no momento que você entregou a sua vida para Jesus, Ele te atraiu, começa uma guerra, porque lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 3, Colossenses 1, 3, diz assim: pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou
para o reino do seu Filho amado. O que ele fez? Ele te resgatou do império das trevas. Essa palavra resgatou no original, ele te arrancou das garras do diabo. Sabia disso? Não é só ele nos resgatou. Quando a gente fala de resgate, né? A gente pensa que foi só e chegou lá, coisa fácil. Não, ele te arrancou das garras do diabo. Amém? E ele transportou você para o reino do Filho do seu amor. Amém? E agora eu estou nesse reino. Eu não faço mais parte do império. Eu faço parte do reino. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele guerreou por você. Quando ele estava no deserto, 40 dias, ele estava guerreando por você. Quando ele estava no Getsêmani, ele estava guerreando por você. Quando ele estava na cruz, ele bradou, está consumado. Ele estava guerreando por você. E ele já venceu essa guerra. Amém? Deus chama Gideão. E Gideão se acha incapaz, como você se acha, como nós nos achamos, muitas das vezes, né? Incapaz. Quem já se achou incapaz, levanta a mão. Tem situações, amado, na nossa vida, que nós nos achamos incapazes, não é verdade? Incapazes de resolver. E Gideão diz, Senhor, Senhor, sou o menor da minha casa. Eu sou o mais humilde da minha casa. Eu sou o pobrezinho da minha casa. Eu sou o coitadinho. Igual a galinha da Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. A galinha da Angola só vive dizendo, tô fraco, tô fraco. Tem gente crente que só vive dizendo, tô fraco, tô fraco. E Deus chama Gideão, chama ele de homem valente. Ele era valente mesmo, né, pastor Rosa? Ele era valente. Que ele estava pegando o trigo, né? Escondendo lá no lagar o trigo. Ele não desistiu daquela guerra. Todo mundo tinha se entregue, se rendido. E ele estava lá lutando. E o anjo viu, Deus viu. Poxa, esse homem é um valente. E ele chamou Gideão. Gideão, eu vou te chamar para livrar uma nação toda das garras dos amalequitas e dos midianitas. E eu vou te dar as armas. Amados, Deus te tirou do império das trevas. Deus te chamou. E agora ele te armou. Ele te deu armas. Eu vou passar aqui rápido, senão eu vou ficar até de manhã aqui. Primeira arma, trombeta. Trombeta fala de confissão. Diga, por quê? Por que confissão? Porque trombeta, se eu tocar uma trombeta aqui, todo mundo vai ouvir, até lá fora vai se ouvir. Não é verdade? Sim ou não, irmão? Uma trombeta bem baixinho, bem baixinho. Já viu uma trombeta bem baixinha? Não, trombeta berra, se escuta, era usado nas guerras, né? Quando começava uma guerra, tocava trombeta. Amém? Então, trombeta fala de abrir a boca, de falar, de confessar, de declarar, amado. Amém? Confissão fala de proclamar a palavra de Deus. Isso aqui, ó. Quando você declara a palavra de Deus, você está fazendo o quê? Proclamando guerra. Você está estabelecendo guerra, está declarando guerra ao inimigo, porque a Bíblia diz que a espada, a palavra é espada. A palavra é o quê? Espada. Amém? E essa palavra, ela tem o poder de destruir o inimigo, amados. Então a palavra tem poder. Diga, a palavra tem poder. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com o que sai da nossa boca. Com o que está saindo da nossa boca. Por isso que Tiago fala que da nossa boca não deve sair bênção. Como é que pode sair bênção e maldição? Tiago fala, não pode sair duas coisas diferentes da nossa boca. Não pode da nossa boca sair palavrão e louvar a Deus aqui na igreja. Não pode da nossa boca sair aqui louvor e adoração
e por aí ouvindo o safadão. Olha, colou, rimou. Não pode, porque a Bíblia diz que Ele colocou nos nossos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Todos verão essas coisas. Entenderam, amados? Confissão, diga confissão. Nós temos que apurar a nossa boca, a nossa língua, o nosso falar. O que nós estamos confessando? A Bíblia fala que nós somos sal da terra. As nossas palavras devem ter sabor, deve ter gosto na nossa palavra. As pessoas devem ter prazer de te ouvir. As pessoas têm prazer de te ouvir? Pessoas gostam de te ouvir? Eu estava andando ontem e hoje com um vereador de um outro lugar aí. E ele é muito chegado comigo, a gente compartilha. E ele no carro, ele chora, contando das lidas dele. Ele se emociona, eu me emociono com ele. Eu falo de Jesus, ele não é crente. Eu encho ele de Jesus. Eu encho ele de esperança. O que tem nos teus lábios? Confissão, trombeta. Você tem os seus lábios, diga, os meus lábios é uma arma poderosa. É uma trombeta. Oh, irmãos, eu estou vendo várias trombetas aqui. O que Deus diz que eu sou? Você tem que declarar o que Deus diz que você é. Eu sou nova criatura. 1 Coríntios 5,17. Eu sou templo do Deus vivo. 1 Coríntios 6,16. Eu sou templo, eu sou morada. Ele mora em mim. Salmos 23, Salmos capítulo 1, versículo 3. Eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Eu sou tudo isso. Você tem que declarar, amados. Acorde de manhã declarando quem você é, quem Deus diz que você é. Daniel 11:32, que diz: eu sou forte e ativo, porque conheço o meu Deus. Eu sou forte, diga comigo aí, eu sou forte, eu sou ativo, porque eu conheço o meu Deus. Levanta-te. Levanta-te. Romanos 8:37. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Declare, diga, eu sou mais que vencedor. Bora, irmãos. Bora, eu estou treinando você. Diga, eu sou mais que vencedor. Tito capítulo 2, versículo 14. Eu sou zeloso de boas obras. Eu tenho boas obras. Provérbios 11:30. Eu sou um ganhador de almas, por isso que eu sou sábio. Você não é não? Efésios 2:10. Eu sou feitura dele, portanto eu sou belo. Diga, eu sou lindo. Diga para o irmão, você é lindo, meu irmão. Amém? Isso é o que Deus diz que você é. Eu só peguei algumas coisas. Declare o que Deus diz que você é. Você não pode estar declarando o que os outros dizem. Você não pode viver pelos outros. Viva pela fé. Viva pelo que Deus diz sobre você. Diga o que Deus, viva pelo que Deus diz sobre a tua família, amados. Amém? E também você tem que falar, declarar, confessar o que Deus diz que você tem. Você tem um amor de Deus que é derramado no seu coração, Romanos 5:5. Você tem a unção do Santo que permanece em mim, 1 João 2:27. Eu tenho unção, diga, eu tenho unção. Eu tenho autoridade porque Ele me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada me causará dano.
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Efésios. Eu tenho o espírito de poder, de amor e de moderação, o Espírito Santo. Eu tenho aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Eu tenho o Espírito Santo. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Eu tenho Ele. Irmãos, era para você estar sapateando aqui hoje. 2 Coríntios 2,14. Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Efésios 1,3 diz que eu tenho sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Repita comigo. Diga: eu tenho sido abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Acorde amanhã declarando: eu sou abençoado. Não acorde reclamando. Não acorde reclamando do sol. Não acorde reclamando do filho. Acorde: eu sou abençoado. Aleluia. Miqueias capítulo 3 versículo 8. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Isso é o que Deus diz que você tem. Agora, Deus também diz o que você faz, o que você pode fazer. No nome de Jesus eu falo em línguas. No nome de Jesus eu pego em serpentes. No nome de Jesus, se eu beber alguma coisa mortífera, não me causará dano. No nome de Jesus eu me ponho as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Em nome de Jesus eu venço o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Está lá em Apocalipse capítulo 12 versículo 1. Tudo isso que você pode fazer. E por que você está derrotado? Por que nós às vezes ficamos cabisbaixos, dependendo da oração do outro? Você tem esse poder, amados, de confessar. Seu filho está dando trabalho? Em nome, meu filho, meu filho é abençoado, meu filho é próspero, meu filho é consagrado, o meu filho é do Senhor Jesus. Começa a declarar. Trombeta. Segundo, cântaro quebrado. Porque quando eles chegaram lá, eles receberam um cântaro vazio. Cântaro vazio não faz nada. Cântaro vazio não ganha guerra. Escute só. Que faz vencer inimigos é cântaro quebrado. Eu vou repetir. O que faz vencer o inimigo é cântaro quebrado. Diga: cântaro quebrado. Eu quero perguntar uma coisa. Você está quebrado? Esse pastor é doido. Deus te quer quebrado. Quando Ele te chamou para te quebrar. Ele te chamou para morrer, o velho homem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe o que é essa palavra testemunha no original? Marte. Marte. Deus te chamou para morrer. Cântaro quebrado. Fala das nossas vidas quebrantadas na presença de Deus. Oh, amado, um quebrantado coração. Quebrantado coração faz o céu, traz o céu para nós. Não é isso, Charlie? Quebrantar-se é tirar a resistência, é tornar-se fraco, reconhecer as debilidades, é submeter a vida ao controle divino,
Quebrantamento é a quebra da nossa própria vontade, de forma que as nossas ações passem a ser governadas por Deus através do Espírito Santo. O quebrantamento transforma o nosso temor natural no temor de Deus. O quebrantamento, amados. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, abra sua Bíblia aí, Isaías 57, versículo 15. Pastor André Valadão começou uma série de mensagens lá nos Estados Unidos, né? Sobre o orgulho. E ele colocou as bandeiras do orgulho gay. Não tem um orgulho gay? Saiba de uma coisa: o inferno está cheio de orgulhosos. Lá é o lugar deles. O orgulho. E ele está sendo bombardeado. O orgulho é pecado. E todos nós temos essa semente no nosso coração, orgulho. Orgulho. Queremos nos mostrar, queremos ser vistos pelas pessoas, queremos que as pessoas nos vejam. Isso é orgulho. Orgulho besta, me desculpe a palavra. Isaías 57, 15, pois assim diz o alto. Oh, glória a Deus, o alto e sublime. Essa palavra alto e sublime está com a letra maiúscula no começo. Assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. O que é que ele diz? Habito num lugar alto e santo, mas também habito com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É com você que Deus está falando hoje? Se é com você que Deus está falando hoje, dê um glória a Deus. É você, esse de espírito humilde, esse de coração contrito, é você, amados? Poxa, só alguns irmãos, o resto tudo é orgulhoso, é? Onde é que Deus habita? No alto e no seu trono de glória. Mas eu também habito dentro de você. Glória a Deus, dentro de você que tem um espírito humilde, um coração contrito. O que é um coração contrito? É um coração que reconhece Deus, as suas fraquezas. Quem não tem fraqueza, amado? Quem não tem as suas debilidades na vida, não é verdade? Quem não tem os seus erros na vida? Mas o contrito reconhece, ele se arrepende, amém? Ele se arrepende, porque lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, eu quero que você leia. Você que tem um Holy Spirit na sua vida, você tem o Espírito Santo na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento. Opera arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus. Você sabia que Deus tem uma tristeza? Deus tem uma tristeza. Mas pastor, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que coisa, isso é demônio. Não, Deus tem uma tristeza que Ele produz em nós. É a única tristeza que vem de Deus. A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação e não produz remorso.
Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Eu estou falando de... O que eu estou falando? Quebrar o cântaro, coração quebrantado. Às vezes o crente entrega a vida para Jesus, ele fica quebrantado, depois o orgulho bate, ele vai se enchendo, ele vai, né? Ele vai se achando tal. Deus coloca essa tristeza para te levar ao arrependimento. Amém? E o arrependimento te leva à confissão. E a confissão te leva ao perdão. É um processo. Só confessa quem se arrepende. Lembra de Judas? Judas não se arrependeu, sentiu remorso. Se ele se arrependesse, ele não teria se enforcado. Amém? Confissão. Eu estou apressando. Isso leva humildade e obediência. Diga, humildade e obediência. Humildade e obediência. Confissão, amados. Confissão. Diga, minha vida. Quebrantamento que diga, né? A minha vida é um cântaro quebrado. Todo dia nós temos que nos quebrar na presença de Deus, amado, porque o orgulho vem. O orgulho vem. O pecado bate na nossa porta. Amém? Eu quero ler 2 Coríntios. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 3, foi um texto que eu li aqui quarta-feira, voltando para a questão da confissão. Eu esqueci de ler esse texto, tá, irmãos? Confissão. Eu quero dizer uma coisa, a sua vida é uma confissão. Amém? Você crê nisso? A tua vida está confessando alguma coisa. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 3, 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas estão lendo você. Você tem uma mensagem, você é a mensagem. Tudo que você faz transmite algo. Se você ficar calado, você está transmitindo algo. Amém? Nosso comportamento, nossas atitudes, nossas falas, nossas amizades, nossos relacionamentos, tudo fala. Estando já manifestos, versículo 3, estando já manifesto, você já está manifestado. Quando você entrega a sua vida para Jesus, já manifestou, todo mundo vai ver quem é você. Glória a Deus. Como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. Então você tem uma mensagem. Amém? Você tem uma mensagem. Eu quero, deixa eu ver se eu agendei aqui. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Falando disso, de que a minha vida é uma confissão. A minha vida, irmãos, a sua vida é um devocional, amém? A sua vida, olha para mim, a sua vida é um culto. Sabia disso? A sua vida é um culto. O culto não é aqui. Aqui é 2 horas de louvor e adoração. O culto também, o maior culto seu é lá fora. Diga, minha vida é um culto. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Qualquer é qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Que missão, hein, amados? Então a minha vida é um culto.
As pessoas estão vendo a tua vida, a minha vida, a nossa vida é um culto. Fazei qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. E por último, tocha. O cântaro eles quebraram, Deus mandou eles quebrarem. Imagina o barulho que deu, né? 300 cântaros quebrando de uma vez só, né, pastor? Mas a tocha permaneceu na mão deles. A tocha fala do poder do Espírito Santo, da vida com o Espírito Santo, do meu relacionamento com o Espírito Santo, amém? Por isso que eu falei, recebereis poder, você tem esse poder, e você é testemunha de tudo que Deus fez para você. Irmãos, lá no Salmo 39, versículo 3, abra aí. Salmos 39, versículo 3. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Aí ele continua. Enquanto eu meditava, se acendeu o quê? Se acendeu o quê, irmãos? Se acendeu o quê? Está muito baixo. Acendeu o quê, irmãos? Fogo! Se acendeu um fogo quando eu meditava na palavra de Deus. Você tem esse fogo, amado? Ah, pastor, faz 5 anos que eu não leio a Bíblia. 5 anos. Já morreu. Deve ter só o carvãozinho ali com aquela brasazinha saindo do fogo. Se soprar, talvez venha. Fogo de Deus, amados. Irmãos, eu quero fechar essa palavra em Marcos capítulo 3, versículo 13, falando do fogo do Espírito Santo. Marcos 3, 13. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Marcos 3, 13. Eu quero terminar essa palavra aqui com isso. Escute só. O nosso, o meu, o seu maior chamado, o chamado principal que você tem na sua vida, é o que eu vou ler aqui. Escute só. 3:13 de Marcos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Olhe para mim, amado. Jesus quis te chamar. Que privilégio, amados. Que privilégio, ele quis te chamar. Se ele não me quisesse, eu estava lascado, me perdoe a palavra. Mas ele quis me chamar. O que ele viu, pastor? Nada. Ele quis e me chamou. Ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Diga assim comigo, para junto dele. Para que Jesus te chamou? Para que Jesus te chamou? Hoje, irmão, responda. Para estar junto dele. Isso fala de quê? Relacionamento. Intimidade. A Bíblia fala que os segredos de Deus ele declara para os íntimos. A intimidade, Deus revela intimidade para os íntimos.
Como é que está, irmãos, a nossa relação com Jesus? O nosso principal chamado não é fazer coisas, não é estar em ministérios, esse não é o principal chamado. O principal chamado é estar com Ele. Eu posso não fazer nada, mas se eu estiver junto dEle, eu tenho tudo. Então, no versículo 14, então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Antes de Ele enviar, a nossa missão principal começa aqui, está com Ele. Tem muita gente que trabalha para Ele, mas não está com Ele. Não tem relacionamento com Ele. Não tem intimidade com Ele. Ele não fala com Jesus, Jesus não fala com ele. Esse é o problema de muitos crentes. Deus não está preocupado com o que você faz. Ele está preocupado se você está com Ele. Intimidade, amados. Amados, eu estou incentivando você a ter intimidade com Deus. Desfrutar da presença dEle. A presença dEle a gente não desfruta só na igreja. A igreja é um negócio assim, ó, a igreja é um negócio pequeno, o tempo, esse momento aqui. Mas a gente desfruta da presença dEle todo dia. A gente desfruta dentro do carro, a gente desfruta na casa, a gente desfruta na rua. Deus fala com a gente, Deus mexe no nosso coração, Deus usa situações, não é verdade, Ney? Deus fala através de pessoas, Deus fala através do louvor, Deus fala através de situações. Intimidade com Deus, amados. Intimidade com Deus. Pode aplaudir a Ele. Se você tem intimidade com Ele, aplauda Ele. Ele ama estar com você. Ele ama estar com você. Ele deseja estar com você. O maior desejo de Deus é estar com você. É o maior desejo de Deus, amados, é ouvir a tua voz, é ouvir o teu pranto, é ouvir as tuas dores, é ouvir o teu coração. Esse é o maior desejo de Deus. É você tirar aquele tempo com Ele, sagrado. Tem gente aqui que nunca mais falou com Ele. Aquele tempo sagrado. A gente tem tempo para tudo. Quanto tempo a gente gasta fútil nesse celular aqui? Fútil. E a gente não fica uma hora na presença do Senhor. Que Deus é esse que nós servimos, amado? Isso é tudo na nossa vida. Jesus nos chamou para estar junto dEle. Jesus dormia com os discípulos, Jesus acordava com eles, Jesus passava o dia com eles, Jesus passava a noite com eles. Irmãos, irmãos, eu quero incentivar você. Há uma presença de Deus, há uma presença gostosa. Hoje eu estava no carro e chorei com o vereador, falando das coisas de Deus. Ele chorou comigo, eu chorei, não aguentei. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Essa presença. Eu tenho uma mãe de 88 anos. Ela vive na presença de Deus. Vai lá de manhã, vá. Ela está lá ouvindo louvor na cozinha, dando glória a Deus. 6 horas da manhã a gente ouve a voz dela. Lá no quarto, ajoelhada, orando. E ela ora alto. Ela não quer nem saber. Eu quero desafiar você, irmãos. Há uma presença. Não espere vir para a igreja para ter sentimentos da presença de Deus. Eu quero desfrutar, irmãos, algo particular meu. A minha maior prioridade da minha vida é desfrutar dessa presença toda hora. Se ela for embora, eu morro. Eu morro.
Amém? Fica de pé. Falta 5 minutos, hein? 5 minutos. Alguém quer dar uma vida? Auxiliadora? É, auxiliadora. Vem, mana, vem já pra cá.